Bom dia, que a paz do Senhor esteja na sua casa, na sua vida, no seu trabalho. Amém. Em nome de Jesus, que o Senhor Deus Pai entre na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, levando todo o amor, toda a paz, que seja todo o entendimento. Amém. Que Jesus entre na sua casa. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Seja bem-vinda a mais uma live da Igreja IAJN Alphaville, da Célula Digital. Amém? Glórias a Deus, aleluia. E essa live, ela está sendo feita para a honra e glória do Senhor, porque eu tenho certeza que diante dessa live, muitas pessoas vão ser tocadas, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, glórias a Deus. E o tema de hoje é a continuação de quarta-feira, que é como ser uma pessoa fora da curva. Amém? Glória a Deus, aleluia. E hoje nós daremos a continuidade, como eu havia prometido a vocês. Amém? Então, primeiro vamos aos cultos, né? Aos nossos recados, que são muito importantes, que são os cultos de lá da nossa igreja. Então, no caso, amanhã, né? Nós teremos a Nação Jovem, que é às 19 horas. No domingo, vai ter o culto profético com Santa Ceia, e à tarde, esse é às 9 horas, o culto de manhã, e à tarde, às 15 horas, haverá o seminário de libertação. Glória a Deus, aleluia. E terça-feira, às 20 horas, nós teremos o culto de avivamento. Glória a Deus. E o endereço da nossa igreja fica na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Glória a Deus. Se você acha que é muito difícil chegar lá, se você está muito longe, você assiste pelo canal IAJN Alphaville. E no domingo, geralmente, é transmitido através do canal do profeta Vinícius Iracete. Glória a Deus. Mas só que está escrito assim, só Vinícius Iracete. Glória a Deus, aleluia. Mas se fosse eu com você, eu fazia esse ato de fé. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluias. Bom, vamos para a palavra, que é importante também, que é a de Daniel 6,3, que diz assim: Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava tê-lo à frente do governo e de todo o império. Então, nessa palavra, Daniel, ele fazia tudo com excelência. Portanto, uma pessoa, para ser fora da curva, primeiro, ela precisa se posicionar antes, ou seja, decidir antes da tentação, sabe? A gente tem que ir à frente da tentação, a gente tem que se decidir antes que a tentação venha. Como eu falei na quarta-feira, decidir que não vai se contaminar. Glória a Deus. Decidir que você não vai voltar naquele vício. Amém? Isso é importante. E hoje nós vamos falar sobre excelência, orar e honrar a Deus. Glória a Deus, aleluias. Então, a primeira coisa é você se decidir a não contaminar, se decidir a não voltar naquele vício, entendeu? Se decidir a não fazer aquelas coisas que você fazia antes. Glória a Deus. É essa que é a questão. Isso é uma pessoa fora da curva. Amém? Que não se deixa levar pela tentação. Glória a Deus. Então, tudo que chegar nas nossas mãos, nós temos que fazer com excelência. Amém? Porque Daniel, ele foi reconhecido diante dos homens, né, diante do rei, com a sua excelência em fazer as coisas, né? Eu entendo que nós não devemos ser reconhecidos, muitas vezes a gente tem que pensar que a gente tem que ser reconhecido
pelo homem, né? Porque a gente tem que ser reconhecido por Deus. É isso que é o mais importante. Deus que tem que olhar pra gente. Mas nesse caso aqui, Daniel, Deus também gosta das coisas com excelência. Então, se Deus também gosta das coisas com excelência, assim como o rei também gostava, então, diante dos homens e diante de Deus, Daniel era muito bem visto. Porque tudo que Deus colocava nas mãos dele, ele fazia com excelência. E é isso que nós temos que fazer. Tudo que Deus colocar nas nossas mãos, nós temos que fazer com excelência. Amém? Por quê? Porque tudo é de Deus, Ele está dando para a gente administrar. Amém? Portanto, porque nós temos que ser mordomos de Deus. E tudo que Ele coloca nas nossas mãos, a gente tem que administrar. Por exemplo, se você trabalha na sua empresa e você já chega no trabalho contando com a hora de ir embora. Isso não é trabalhar com excelência. Não é fazer as coisas com excelência, sim fazer de qualquer jeito. Porque aí, diante disso, diante da excelência, Deus vai abrir as portas para você. Amém? É isso que você tem que pensar. Você pode estar fazendo uma coisa que você não gosta lá no seu trabalho. Amém? Mas, logo, você já vai fazer alguma coisa se você trabalhar com excelência. Amém? Quando eu trabalhava em CLT, eu sempre fazia as coisas muito bem, eu não faltava do serviço, eu procurava fazer o meu melhor, né? Só que quando eu comecei a trabalhar, né, com telemarketing, eu não trabalhava diretamente no saque, eu trabalhava com análise de processo. E eu amava fazer isso, né? Analisar processo. E eu analisava, na verdade, os processos do saque, né? Que logo já fui analisando processos, né, de órgãos públicos, né, que era o Anatel, o Procon, o Ombudsman que tinha, né, que era a telefonia. Então, eu já analisava isso daí, né? O problema é que no telemarketing você tem um reconhecimento de aumentar o serviço, mas não aumenta o seu salário, né? Você continua na mesma função. Mas eu sempre tive essa questão de fazer minhas coisas com excelência, entende? Que eu saía de um serviço que eu não gostava muito, mas eu tentava dar o meu melhor ali. E aí eles me colocavam para fazer outras coisas, né? Então eu procurava sempre dar o meu melhor em tudo. Quando eu trabalhava, né, com CLT, como eu trabalhava com telemarketing, desculpa. Então, eu sempre dei o meu melhor, né? O problema é que eu nunca fui, assim, promovida a salário, e sim somente a serviço. Mas, enfim, não importa. Porque a gente tem que pensar que a gente está ali num período de experiência para Deus, né? Então, quanto mais serviço a gente vier fazendo coisa, a gente vai aprendendo, entendeu? Para lá na frente a gente ser melhor, entendeu? Para lá na frente a gente aprender e sempre ter uma experiência, porque a gente sempre tem que contar com experiência e não com salário, porque o salário, né? A gente tem que contar com o salário, claro, mas o salário não é tão importante quanto a experiência, amém? Porque a experiência é o que vai levar a você a ter outras oportunidades, né? Então, por isso que a gente tem que pensar nas experiências, né? Então, é o que eu digo para você, você não tem que chegar já no seu trabalho achando que já tá na hora de ir embora, contando com a hora de ir embora. Não, você tem que chegar no seu trabalho, fazer o seu trabalho da melhor forma possível, com excelência. Eu tenho certeza que Deus vai abrir as portas, entendeu? Porque Deus, ele abre as portas para você quando ele vê que você tá ali trabalhando com excelência. Pode ter certeza disso. Amém? Porque às vezes você não tá fazendo uma coisa que você goste, né? E aí, mas logo você já vai fazer o que você gosta. E aí você dá o seu melhor também naquilo. E aí disso que você vai crescer. Amém? Então,
que eu digo para você, você tem que dar o seu melhor. Isso é mais um ponto para você ser fora da curva. Assim como decidir não se contaminar, a excelência, fazer as coisas com excelência. E aí vem lá em Daniel 6,10, que diz que a palavra, que eu vou ler aqui para você, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Aleluia. Então, lá em 6,10, a palavra diz que Daniel, ele costumava orar, né? Então, ele não estava passando por cima da ordem do rei, do decreto, porque já era uma coisa de costume, já era uma coisa de hábito. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que criar um hábito de orar, agradecendo a Deus. Orar, não só pedir, mas orar, agradecer. Amém? Porque Deus, nós temos que agradecer tudo que Ele nos dá. Se fosse ver, a gente tinha nem que pedir nada, a gente tinha só que agradecer. E deixar que Ele faça a parte dele. Porque o Senhor é tão maravilhoso. Eita, Paizinho querido, o Senhor é tão maravilhoso que a gente não devia nem ficar pedindo. Só agradecendo tudo que Ele faz por nós. Porque só o fato da gente acordar e respirar, e Ele permitir isso todos os dias, nós já temos que agradecer. Amém? Glória a Deus, aleluia, porque Ele permitiu a gente viver mais um dia aqui nessa terra. Ele permitiu a gente conquistar mais coisas aqui nessa terra. Amém? Glória a Deus. Então, esse é um hábito. Ser uma pessoa de hábito, orar. Amém? Temos que ter essa constância de orar todos os dias. Entendeu? E orar daquele jeito que você consegue, orar no seu tempo, né? Daniel, ele orava 3 vezes por dia. De repente, você não consegue orar 3 vezes por dia. Mas você, pelo menos de manhã, levanta um pouco mais cedo antes de trabalhar e ora. Vai dormir mais cedo, acorda mais cedo. E aí você consegue orar antes de sair para trabalhar. Amém? Pedindo a Deus, agradecendo ao Senhor pela sua vida, agradecendo pelo ar que você está respirando, por Ele ter te acordado. Amém? E pedindo para guardar você, guardar sua casa enquanto você vai trabalhar, entendeu? Que você seja muito produtivo no momento do seu trabalho, que você faça tudo com excelência, entendeu? Isso é muito importante. Coloque Deus no seu trabalho, coloque Deus nas tuas coisas, amém? Que você vai ver como as coisas vão fluir, aleluia. E lá em 6,28, no Daniel 6,28 diz assim também, ó. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, ou persa. Então, aqui a gente já está falando sobre o chamado bivocacional, né? Que Daniel tinha. Então, é o que diz, né? O chamado bivocacional é quando uma pessoa é chamada para ser pastor e trabalha, né? E Daniel era isso. Ele era profeta e trabalhava. Amém? Então, o trabalho, ele não dividiu o coração de Daniel, né? Então, o que acontece também, por conta devido da oração, né? Porque ele não esqueceu de Deus por causa do trabalho, porque muitas vezes a gente esquece de Deus na hora que estamos trabalhando e não pode. A gente tem que estar falando toda hora com Deus. A gente tem que falar, Senhor, eu coloco o Senhor nessa situação. Se está acontecendo algum perrengue lá no seu trabalho, Senhor, eu coloco o Senhor nessa situação. Apresenta esse problema a Ti, me ajuda. Amém? Porque eu preciso de ajuda para solucionar esse problema aqui. Eu preciso do Senhor. Me ajuda. O Senhor não é a minha solução. O Senhor é a solução dos meus problemas no sentido de, na verdade, o Senhor me dá a solução. O Senhor não é a solução, o Senhor me dá a solução.
Me dá estratégia. Amém? É isso que nós temos que pedir ao Senhor. E não colocar na nossa cabeça que que Ele é a nossa solução. Não. Ele não é a nossa solução. Ele nos dá a solução. Amém? Ele nos dá as estratégias para a gente sair daquele problema. Ele nos dá o que tiver que ser, Ele nos dá. Então, não deixe que as circunstâncias, né? Porque quando você receber um chamado bivocacional, se caso aconteceu isso, você tem que ser... Você não pode deixar que o trabalho e o seu ministério divida o seu coração, entendeu? Não, tem que ser do Senhor, tudo é do Senhor. Chama o Senhor para trabalhar junto com você. Amém? Coloca o Senhor no seu trabalho, porque se Ele mandou você ser bivocacional, Ele te mandou porque você é capaz. Amém? Você é capaz. E se você é capaz, você vai dar conta. Glória a Deus. E com a ajuda dele, é claro. Pode ter certeza que Ele vai colocar a sua mão. Vai colocar a mão dele sobre você. Amém? Glória a Deus, aleluia. E é isso que devemos fazer. Honrar o Senhor. Pedir para que Ele entre em nosso trabalho e governe. Amém? Seja o Senhor seu sócio. Coloca Ele no teu trabalho, no seu negócio. Se você tem uma empresa, deixa Ele ser seu sócio. Sabe? Porque Ele é o melhor sócio de todo mundo. De todos. Não existe melhor sócio que nem Ele. Pois é honrar Ele. Entendeu? Pois é honrando que o Senhor te posiciona diante de reis. Amém? Você honra Ele que Ele te posiciona diante de reis. Glória a Deus, aleluia. Portanto, eu espero que você tenha entendido e que essas palavras tenha te inspirado a ser uma pessoa fora da curva. Amém? E é isso que eu desejo para você. Que essas palavras ela tenha te inspirado a ser uma pessoa fora da curva. A ser uma pessoa proativa. Glória a Deus. Que você venha a colocar o Senhor na sua vida. Coloca Ele na sua vida. Porque Ele é a pessoa mais importante da nossa vida. Porque Ele que nos dá o ar que nós respiramos. Porque mais que o ar que eu respiro, Ele é mais que o ar que a gente respira, muito mais. Amém? Ele é tudo para nós. Glória a Deus, aleluia. Amém? Coloca o Senhor na sua vida que você vai ver que não vai se arrepender. Entendeu? E não coloque Ele como a solução do seu problema, e sim, Ele vai trazer a solução para você. Peça a Ele para que Ele te ajude a ter estratégias, para que Ele te ajude a colocar coisas na sua vida que você precisa para você mudar, para você se transformar. Fala para Ele tirar as coisas que você tem, que tá te deixando impuro, que você não consegue se libertar, que Ele vai te libertar. Em nome de Jesus. Querido Pai amado, que o Senhor venha trazer, Senhor, a clareza para essas pessoas que estão assistindo, que vão assistir, em nome de Jesus. Coloque, Senhor, a Tua mão, o Seu favor nessas pessoas, que eles venham a se inspirar nessas palavras e colocar o Senhor na vida deles. Amém? Colocar o Senhor, deixar o Senhor tomar conta, deixar que o Senhor governe, porque o governo do Senhor é a melhor coisa. Amém? É a melhor coisa que tem, o governo do Senhor. É Ele que toma conta de todas as coisas. É Ele, tudo é Ele. Porque tudo é dele, tudo é para Ele, tudo vem dele. E é isso que você tem que ter consciência, que o seu salário vem dele. Porque Ele que te deu o trabalho, Ele que está te dando a saúde para você trabalhar, e Ele que te acorda todos os dias para você ir trabalhar. Então, você tem que ter essa consciência de que tudo vem dele, em nome de Jesus. Glorioso Deus, que essas pessoas venham ter a consciência que o Senhor que governa todas as coisas. Em nome de Jesus, que o Senhor é o Criador do céu e da terra. Eita glória, Senhor Deus.
O Senhor que é o Criador do céu e da terra. Senhor, guarda essas pessoas, a saída e a entrada delas, Senhor, porque o Senhor é o guarda de Israel que vigia, que não dorme. O Senhor não dorme de jeito nenhum, tomando conta de todos nós. Glória a Deus, aleluias. E confiamos em Ti, Senhor. Como assim? Aqueles que confiam no Senhor são como o Monte Sião. Não se abalam e permanece para sempre. Em nome de Jesus, Senhor. Você tenta, você vai se levantar, porque Deus vai te levantar. Em nome de Jesus, porque o Senhor levanta todos os justos. O Senhor vai ajudar todos nós que somos justos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Derrame a sua justiça sobre nós. Derrame, Senhor, o teu amor sobre nós. No nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias. Que todas as pessoas sejam curadas emocionalmente. Todas as pessoas sejam libertas emocionalmente. De todo vício. De tudo aquilo que eles não conseguem se libertar, Senhor. Liberte eles em nome de Jesus. Aqueles que eles ainda ficam atormentando, fica entrando na tentação, não, Senhor. Liberta eles em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tudo que não faz parte da vida deles, tira agora, Senhor, arranca, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus. Liberta essas pessoas. Glorioso Deus, aleluia. E, Senhor, faça com que eles sejam, Senhor, façam tudo com excelência. No nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Que o Senhor esteja na nossa vida no dia de hoje. Amém e amém. Se você gostou desse vídeo, eu agradeço por você estar aqui, tendo paciência pela sua paciência. Obrigado pela sua paciência. E que você compartilhe se você gostou, que você curta e que você me siga nas redes sociais. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém? Com uma palavra cheia de amor e de carinho e de esperança para você. Aleluias! Glória a Deus, aleluia! Amém e amém.